Boa noite, pessoal. Estamos aqui com as nossas entrevistas, hoje com a escritora Caliana Soares. Boa noite, Caliana. Oi, Prazer ter você aqui nas nossas boa noite. entrevistas. Prazer é meu estar aqui com você. Muito obrigado por você ter aceitado participar. Lembrando para a Eu é que galera, agradeço pela oportunidade. lembrando para a Eu é galera que agradeço a oportunidade. que vai estar disponível no Spotify também, tá? Essa entrevista a partir de terça barra hoje. Ô, Caliana, mais uma vez, muito obrigado. Eu estava lendo sua sinopse aqui, sua release, sua mini biografia, e você falou que você tem muitos livros escritos. Quantos livros especificamente Isso. você tem, Caliana? Um total de mais ou menos entre 33 a 34 livros, mas nem todos foram lançados no mercado ainda não. Tem muitos ainda em visão, guardados no fundo da gaveta, mas é Ah, mais ou sim. menos isso daí. Hum. E como foi o início da sua vida literária? Assim, o que te levou a você a escrever livros? Na verdade, isso aconteceu de uma forma assim inesperada, né? Eu não sei escritora, eu não minto para você. Sim. Eu trabalhava com festas infantis, eu sonho em ser professora, meu sonho era fazer pedagogia, ser professor. Não me passava muito escrever. Até que teve um tempo em que eu comecei a fazer contos, poesias. Eu gostava de escrever, mas nada que chegasse a ser livro. Até que veio aquela insatisfação por conta das histórias. Tem muita história que eu lia e que não me satisfazia o final, não gostava. Eu acho que quase todo escritor tem aquelas. Como é que se diz? Aquele livro que lhe deixa insatisfeito com o final. Eu disse: não, eu posso fazer algo melhor. E foi daí que nasceu o primeiro livro. Só que eu não tinha intenção de publicar. Ele foi feito para mim. Foi aquela satisfação para mim, ficou guardado na gaveta. Assim, vamos dizer, quase 10 anos guardadinho lá dentro da gaveta, até que eu conheci pessoas que me levaram, que acharam boa a minha escrita. Eu comecei a publicar esses contos pequenos no Facebook, foi surtindo efeito, foi muitos incentivos e chegou ao ponto de eu ingressar na vida literária. Mas foi assim, entre o primeiro livro ser escrito e lançado, foi em torno de quase 10 anos. Eu Poxa, não tinha intenção de escrever. Pois é, não tinha a menor intenção de escrever. De repente, eu me vi dentro do mundo literário, me vi com seguidores, com pessoas gostando da minha escrita, e daí eu nunca mais parei. Foi uma sucessão de fatos que me levou a escrever. Mas hoje eu não sei. Eu sou sincera a dizer que eu não sei ficar mais longe do meu computador. Não dá. Não dá para parar de escrever, não. que bom. Aquele sonho que eu tinha, o sonho, né, de ser professor de pedagogia, ficou para o passado. Eu ainda fiz um ano de faculdade de pedagogia, mas não. Eu disse, não é isso que eu quero escrever. Então, fiquei com a escrita. Foi da Legal, escrita. legal, Caliana. Que ano que foi que você publicou o seu primeiro livro? Em 2018. Foi em 2018, eu publiquei um romance histórico, período escravocrata do Brasil, pela Amazon. Eu comecei, na verdade, a publicar pela Wattpad em 2016, mas aquela forma, a Wattpad você publicava por capítulos, só era pequenos contos. Aí eu preparei o primeiro livro e ele foi para a Amazon em 2018. E de lá para cá foram vários e vários livros. Eu tenho um total, eu acredito que 22 livros publicados na Amazon.
Amazon atualmente. E, Ocaliana, esses livros eles estão disponíveis em e-book, em físico tem alguns também, né? Ou são todos que você lançou tem em físico também? A maioria está em e-book, Hum, mas também atualmente eu já estou acredito, com uns 10 livros físicos meus, já em físico, pelo Clube de Autores. hum, O primeiro livro, eu lancei ele, como eu disse a você, em 2018, esse que foi um romance histórico. Ele já está em físico também. Estou atualmente com o lançamento, né, de terror. Tem o Lorde Vampiro. Sei que é um total de 10 livros em físico. Também estão disponíveis na Amazon, né? Estão disponíveis lá também, tanto os físicos como os e-books. muito legal. Então, o primeiro livro que você lançou foi em 2018, então ele já estava escrito desde 2008, então. Você falou que teve 10 anos, né? 2007. Eu escrevi ele no final de 2007, Pois mais é, ou menos. ele ficou 10 anos meio que engavetado. 10 anos engavetado. Ô, Caliana, Mas, pode falar, pode concluir. sim, você vê, como é que se diz? O Pérolas é o meu xodó. Foi o primeiro que eu escrevi, o Pérolas de Vidro. Muita gente me pergunta, qual é o seu livro favorito? Eu digo, é o Pérolas de Vidro, que foi o primeiro. Eu acho que por ter sido o primeiro, o primogênito, como a gente chama, foi aquele que dá mais expectativa, que te deixa mais ansiosa. Depois que você passa do segundo, terceiro, quarto livro, você já fica mais relaxada, mas o primeiro, eu acho que o primeiro, a maioria, é o xodó de quase todo mundo. Ah, com certeza, isso é verdade. Ô, Caliana, você como uma escritora, uma autora, antes de você ser uma escritora, eu acredito que você era uma boa leitora. Ou não? Ou você tinha o hábito de ler bastante? Tinha muito. Eu gostava muito de clássico, Machado de Assis, os livros de Cecília Meirelles. Eu li muito clássico, muito. Principalmente esses clássicos mais, os romances mais antigos, né? Iracema. No momento me foge a memória, mas eu lia muito. Sempre foi meu hábito. Eu acho que faz parte da vida de todo escritor. Sim. Eu acho que não dá para ser escritor e não ter um hábito de leitura. Não dá. E Até hoje eu acho que eu chegou a ler muito. então, Leio isso que muito. eu ia perguntar, depois que você virou escritora, você continua lendo muito? Porque eu, depois que eu virei Muito. autor, eu dei uma relaxada, confesso que eu dei uma relaxada na leitura. Antes de eu ser escritor, eu lia muito mesmo, assim. E depois que eu virei, parece que deu uma relaxada. Estou retomando agora esse hábito, né? E eu já vi muitos escritores falar também que depois que começou a escrever, eles meio que deram uma travada nas leituras, assim. No começo eu também tive esse problema. Logo no começo, eu acho que a gente fica. Eu acho que é questão da escrita, o tempo, né? Pouco tempo que você tem, porque não dá para a gente ser apenas escritor, a gente tem outras profissões, trabalha em outras coisas. Quem não tem, no meu caso, eu sou mãe, dona de casa, então tem o tempo para escrita é pouco, mas agora com as coisas mais equilibradas, eu já leio mais. Comecei a colocar o vício dentro de casa também, né? Levo os filhos a ler também. Muito bom. Enfim, eu tenho acompanhado a leitura, né? As últimas leituras do grupo lá de leitura, para ver se eu leio mais, porque quando a gente tem um compromisso com alguém de leitura, eu acho que se torna um pouquinho mais fácil do que quando você Sim. deixa solto. Olha, eu não consigo fazer lista de leitura, não consigo. Eu planejo os livros que eu vou ler, mas de repente aparece outro e eu largo aquela lista e passo para ler Eu aquele também que me sou assim. interessa no momento. Eu também sou Eu não assim. consigo manter uma lista de leitura. Não dá.
Eu sou assim também. É, qual o estilo literário que você mais gosta, Kaliana? De escrever e de ler? Eu gosto, os meus favoritos são romance e terror, né? São os meus favoritos. Acho que eu leio muito, tanto romance como terror. Fantasia também. Acho que mais ou menos nessa ordem. Romance, terror, fantasia são os livros que eu gosto de ler e gosto também de escrever, né? Romance é meu carro-chefe. Eu comecei escrevendo muito romance, até enredar para o lado dos livros de terror, para as histórias de terror. E no final acabei juntando os dois, comecei a juntar os dois com romance fantasia meio dark. Mas, enfim, são mais esses três gêneros, apesar de eu escrever vários outros. Acho que você viu na minha listinha Sim, lá, tem romance policial, romance de época, romance histórico. Enfim, são muitos gêneros. É aquela indecisão. Eu não consigo. Eu escrevo aquilo que eu gosto de ler. Eu gosto de ler de tudo. Eu quase não encontro uma obra que eu diga, essa eu não leio. É muito difícil. Acho que é mais biografia. Eu pois não é. consigo, acho que eu não conseguiria ler a história de alguém, né? Mas até agora os outros livros não tem aquele gênero que eu não consiga ler. Ô, Kaliana, foi difícil para você assim sair da sua zona de conforto do romance, terror, para escrever outras coisas, ou foi uma coisa natural, um processo natural para você? Foi natural, porque, que nem eu disse a você, eu gosto de ler de tudo. E existe, eu tenho uma curiosidade enorme com a diversidade de gêneros literários, né? Eu já tentei vários gêneros, eu tenho principalmente contos em vários outros gêneros, tenho contos em distopia, tenho um conto de folclórico, um conto folclórico. Então, andar de um gênero para o outro não foi desconfortável, não foi sair de uma zona de conforto. Hum, Acho que é mais uma experiência, eu tenho mais como experiência. Claro, tem aqueles em que você escreve, em que você não se sente tão confortável, não é tão agradável, e você diz, não, esse gênero aqui eu escrevi, mas não é muito de acordo com o que eu gosto de fazer. Mas a grande maioria, eu tenho escrito vários livros, que nem eu lancei o romance histórico, né? Comecei com romance histórico, aí passei para terror, escrevi fantasia. Tem o livro infantil também, para criança pequena, entre 4 e 5 anos. Então, tem aí vários gêneros que eu me sinto à vontade, bastante à vontade. eu te perguntei isso porque eu estou nesse processo, nessa fase de tentar novas vias de escrita. Tanto que o meu último livro, não sei se você leu ou viu alguma coisa, ele é bem. Para mim, ele foi um livro muito diferente do que eu estou acostumado a escrever. E o resultado dele, particularmente, eu adorei, entendeu? Então, isso me está me instigando e me incentivando a conhecer mais novas vias de escrita, não ficar só no terror, no sobrenatural, assim, uma coisa mais gore, mais sangrenta, sanguinolenta, assim, sabe? E para mim tá sendo muito interessante descobrir esses outros lados que tem, né? Essas outras vias. Por isso que te fiz essa pergunta se foi difícil para você ou não. Eu acho que começa que você mesmo falou. A gente experimenta um novo universo, aí de repente você dá aquele estalo, né? Aí você sente vontade de conhecer outros gêneros. Comigo foi mais ou menos assim. Eu conheci o primeiro, diferente de romance, que no início era só romance. Aí eu gostei da sensação de experimentar um novo gênero. Eu disse, não, eu quero conhecer outras formas de escrita. E por aí foi aparecendo os convites. Uma vez, na própria editora, na Ibis, houve uma antologia em que você lançava um desafio para outro escritor e uma moça me... O desafio para mim foi uma distopia. Eu nunca tinha escrito e eu achei aquilo ali foi assim, foi magnífico. Então, isso me instigou
a procurar mais e mais gêneros. E não ficar apenas no romance ou apenas no terror. Mas, de vez em quando, um serve de dosador. Às vezes, você está escrevendo romance, você tem um certo cansaço, né? Só romance, só romance. Aí, de repente, você passa do romance para o terror. Aí dá aquela, né, aliviada no gênero, você vai ali, mata as pessoas e volta uma desestressada. As meninas riem muito, principalmente a Marli, que você já entrevistou aqui no seu canal, que eu digo a elas que o bom do terror é porque você mata as pessoas e ninguém reclama. No romance, quando você mata o personagem, que aquele personagem é o favorito de alguém, pronto, você vai para as redes sociais, você é esculachado em redes sociais. Verdade, é verdade. Você comentou da Marli, da Ibis. A gente é parceiro da Ibis, né? Nós somos da mesma editora, né? E eu queria saber como que a Ibis chegou até você, ou como você chegou até a Ibis. Na verdade, eu conheci a Marli bem antes da Ibis. Num projeto que a gente tinha, eram 11 autoras, que a gente se intitulava As Literatas, a gente se ajudava mutuamente nesse processo, porque, na verdade, essa questão de concorrência literária, ela é muito grande, principalmente no meio em que a gente está inserido, que é o meio literário, é uma concorrência muito grande. E essas autoras a gente se ajudava. Então, eu conheci a Marli através de outras autoras, e foi quando veio a Ibis. E ela lançou, né, uma antologia de horror, foi a minha primeira antologia dentro da editora. E eu enviei o conto, ele foi aprovado. Então, aí começou a minha experiência com a Ibis. Então, a minha questão com a Ibis não é apenas só trabalho, tem aí também um certo carinho, Amizade. uma certa dedicação. Eu acho muito bonito o trabalho da Marli. Eu tenho, assim, uma grande admiração pela pessoa dela, por essa vontade de ajudar, né? Ajudar assim as pessoas os escritores que estão iniciando. Então, é uma questão mesmo, um caso de amor mesmo, essa parte aí minha com a Ibis. Muito bom. Eu percebo que eu entrei na Ibis em 2020, né? E eu percebo que a cada ano a Marli está crescendo, a Ibis está crescendo, né? E o legal que nós que somos do cast, né? Os autores que somos do cast da Ibis, a gente vai crescendo junto, né? Tá muito legal isso. Esse ano mesmo eu gostei demais das divulgações deles. Nossa, eles se empenharam bastante. Esse clube de leitura também que está ajudando muito, né? Digamos, está unindo mais, né? O pessoal. Muito interessante. Bastante, né? Inclusive aí acho que já que você falou na Ibis, vou aproveitar e vender um pouquinho do meu peixe. Com certeza. A gente vai Espaço aqui é ter aí seu. o lançamento, vai ter aí o lançamento, né, da minha duologia, ao, de terror, Não Brinque com a Morte, vai ser aí a próxima sexta-feira, aí, sexta-feira 13. Já vou fazendo o convite já para quem quiser participar da live de lançamento lá no IG da editora. Então, eu lancei a duologia em 2020. Aliás, no início foi só um primeiro livro, que foi Não Brinque com a Morte. Na verdade, esse é meu primeiro livro de terror, porque antes dele eu tinha escrito apenas um conto. E eu lancei esse livro em acho que foi 2020, não, 2019, foi 2020, 2020, não, 2020. Lancei ele em 2020, aí renovei com a editora em 2021 e agora é o terceiro ano com ela. Aí eu lancei o segundo livro, né, da duologia, acabou saiu do livro solo para a duologia e vai ser lançado aí os dois em físico e e-book pela editora. Muito bom. Então, sexta-feira, dia 13, galera que estiver assistindo aqui,
Só entrar lá no Instagram da Editora Ibis para ver a Caliana e a Marli trocando uma ideia e falando do seu novo livro. É isso aí, né? Isso. Se Deus quiser, tá na sexta-feira 13. Eu disse, é uma ótima data para lançar um livro de Uma terror. ótima data, é verdade. Uma jogada boa, né? Com certeza. Ô, Caliana, eu queria saber das suas influências. Você tem alguma influência literária, algum autores que você fala, nossa, graças a esses autores eu, sei lá, eu escrevo, eu faço alguma coisa? Tem isso? Sim, tem. A princípio, né, que nem eu disse a você, eu comecei escrevendo livros de histórico, romance histórico, e as referências eu lia muito Machado de Assis. Só que depois do ingresso nesse campo literário, eu conheci muitos autores brasileiros que são referência, tenho muitos. Inclusive, na minha área de terror, a minha referência é a Marli. A Marli foi o início de tudo. Eu nunca imaginei que eu chegasse a ler, ou, desculpe, a escrever terror. Eu era uma pessoa, já tinha tentado escrever terror, só que acabava tudo em pizza. Não rolava o terror. Eu comecei a escrever, eu escrevi um conto mais ou menos umas 80 páginas. Era para ser um livro de terror, acabou no romance. Até que eu conheci a Marli, eu comecei a me apaixonar pela escrita dela. Ela me, como é que se diz? Eu tive muito incentivo dela. E eu conheci vários outros autores brasileiros que escrevem terror, que escrevem romance, ou seja, eu tenho as minhas referências, a maioria são brasileiros. Brasileiros que me levaram a ler mais da minha própria nação, porque o livro brasileiro, vamos ser sinceros, o nosso livro, o livro nacional, ele é muito desvalorizado. Com certeza. As pessoas pagam caro por um livro estrangeiro, mas quando o livro é nacional, simplesmente ele é deixado de lado por conta do valor, e isso me entristece bastante. É, Mas a nossa literatura, ela é muito rica, muito. sim, muito rico. É verdade, o brasileiro ele tem um complexo ali de vira-lata, que eu não sei por que que acontece isso. Apesar do brasileiro já não ler muito, eles preferem comprar autores norte-americanos, europeus, do que os autores brasileiros. Isso é muito triste. É sim. Eu tenho, sim, muitos autores estrangeiros na minha Sim, biblioteca, mas também meus livros brasileiros eu tenho bastante livros. A minha biblioteca, eu digo que a minha biblioteca digital ela é uns 98% nacional. A maioria dos livros são nacionais. porque nós, assim, Mas que nem eu disse, você, assim, nós que transitamos no meio da literatura underground, digamos assim, né, nacional, a gente percebe que tem muita gente escrevendo, né, aqui no Brasil, tem muita gente produzindo, tem muita gente que todos os está. dias é lançado muitos livros. Então, e por isso que eu também acho que o brasileiro, o leitor brasileiro, tinha que, pelo menos, tentar pegar um livro de um autor nacional, tentar ler, entendeu? Tentar entender porque esse lance do americanizado, essas coisas, é um grande problema aqui para nós, né? Tanto não é só na literatura, Kalina, eu estava vendo também no cinema nacional também, assim, né? Isso. Eu acho que essa desvalorização ela é para todos os ramos. É, Porque, assim, o Brasil ele valoriza muitos autores estrangeiros, só que esses autores estrangeiros eles já são valorizados dentro da nação deles, sim, entendeu? Eles não são desvalorizados dentro de sua terra, ao contrário da nação brasileira, que isso. desvaloriza o seu escritor, o seu artista, o seu pintor. Tem tanta gente talentosa. Eu Com mesmo certeza. conheci, que nem eu disse a você, as minhas referências no caso do terror, eu sempre li livros, eu sempre vi muitas séries, muitos filmes de terror, aqueles Isso é filmes bom. clássicos que todo mundo ama. Só que os livros, a minha referência em relação a isso foi o livro brasileiro. E eu vou te dizer que o terror brasileiro, os livros de terror,
são de uma qualidade, assim, excelente. Eu conheci, principalmente mulheres, que eu não sabia até antes que haviam tantas mulheres escrevendo terror. E isso foi que me incentivou também a escrever, porque eu já tinha vontade, mas tem sempre aquele... Você não tem um incentivo, e quando você conhece outras pessoas que escrevem, que servem de referência, lhe dão inspiração, é fácil você dominar o seu medo, o seu receio. Foi o meu caso. Eu escrevi o conto, enviei para a editora, né? Estava aguardando o Gmail, avisando se o conto ia ser aprovado ou não. Quando ela liga para mim e diz assim: olha, acabei de enviar o contrato da editora. Eu disse: mulher, eu nem recebi ainda a notificação se o conto foi aceito ou não. E ela disse: o seu conto eu vou publicar, porque ele é muito bom. Aí, quando você escuta isso de uma autora que escreve do jeito que ela escreve, que a Marley escreve, você diz: não, eu acho que eu consigo, eu tenho jeito para coisa. E foi aí, depois disso, veio Não Brinque com a Morte, né? O 1. Aí lancei agora o segundo volume, Não Brinque com a Morte, Uma Porta para o Inferno, que é o outro livro da duologia. E já tem outro aí sendo amarrado já no meio do caminho. Estou escrevendo, mas ele está me dando um pouquinho mais de trabalho, porque estou fugindo um pouquinho do meu campo, estou entrando um pouquinho no psicológico, então está me dando um pouquinho mais de trabalho. Mas é que nem eu disse a você, eu gosto do desafio. Muito O bom. desafio é que faz a diferença. Eu experimentei o desafio e eu também adorei muito. Vou continuar me desafiando também. Ô, Karen, a gente está chegando ao fim aqui. Uma última perguntinha. É as inspirações. Quais são as suas inspirações para escrever? O que me inspira a escrever, Rodrigo, na verdade, são muito variados as inspirações. Eu já escrevi o livro Não Brinque com a Morte, eu escrevi de uma frase. Eu lendo uma matéria na internet e eu disse uma daquelas frases feitas que acabou virando livro, né? Cenas do cotidiano, histórias do cotidiano. Muita coisa me inspira. Às vezes uma história de um amigo, É uma pergunta lendas da minha região. é uma pergunta difícil essa, né? Porque se me perguntar É uma pergunta dessa, eu vou difícil, falar né? muita coisa, assim, é muito abrangente, né? Principalmente eu que escrevo vários gêneros, é complicado. Às vezes eu estou lendo um livro, pronto, aconteceu isso comigo recentemente. Eu estava lendo um livro muito bom e a história, eu já tenho várias histórias encaminhadas para ser escrita, já tinha feito todo o rascunho da história, eu estava com até capa, já tinha, porque eu começo pela capa. Eu faço a capa, mesmo que ela não seja definitiva, ali me serve de inspiração. E depois que eu terminei de ler aquele livro, aquilo ali foi tão gostoso, foi uma leitura tão boa que eu me senti escrever. Eu me sentei escrever. Não, eu vou escrever esse livro. Eu sentei lá, enquanto eu não terminei o livro, está lá guardado em mim, enquanto eu não terminei. Então é muito complicado dizer o que realmente inspira a gente. Não, não tem como. É É tudo, complicado. né? Acho que quase Mas tudo tudo, inspira, né? né? Quase tudo. Kalena, muito obrigado por ter participado da nossa entrevista, tá? Obrigada. A galera que vai assistir, a galera que vai assistir, depois vai estar todos os links aqui onde encontrar a Kaliana Soares nas redes sociais, eu vou deixar toda a descrição aqui, beleza? E Beleza. só tenho a agradecer a você, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado, ter cedido seu tempo aí para a gente bater um papinho. Tá? E espero que quando você lançar o próximo livro, alguma coisa, se você quiser voltar aqui para a gente conversar especificamente do livro, as portas sempre vão estar abertas para você, ok? Obrigada. E Obrigada. te desejo todo sucesso do mundo. Obrigado para você também. Sucesso com o seu livro. Eu tenho certeza, eu posso dizer porque eu li, ele é maravilhoso. Obrigado. Muito Obrigado pela obrigado. leitura. Muito obrigado. Tchau, até mais.